Olá, alunos, olá, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um roteiro de estudos, termo 2 do ensino médio. Se você prestar atenção nessa prévia que eu irei apresentar aqui, você não terá dificuldade de compreender os conteúdos que serão abordados dentro do seu material de estudos. Então esteja atento, isso te ajuda a nortear os seus estudos e facilitar a sua compreensão, ok? Então, termo 2, ensino médio, roteiro de estudos, unidade 1. A carta de leitor na mídia impressa. Nesta unidade será abordado o modo de organizar uma carta de leitor e ainda o que é preciso considerar se quiser que sua carta seja publicada. Não é simplesmente escrever para uma redação, é saber escolher e organizar a estrutura dessa carta para que ela seja selecionada e seja encaminhada para a redação, ok? Para ser colocada lá no jornal, conforme a sua necessidade. Tema 1. Uma história de leitores e cartas. Está lá na página 9 do seu caderno de estudos. Nessa temática, esse gênero textual será abordado focalizando tanto algumas finalidades no seu cotidiano, como as diversas situações nas quais hoje em dia esse tipo de comunicação à distância é utilizado, né? Será abordado ainda a sua origem e como ela foi utilizada para tratar diversas questões, inclusive diplomáticas e militares, ao longo da história. Você vai conhecer as cartas e seus diversos tipos e finalidades. Praticamente isso que será abordado nessa temática 1, na unidade 1 do seu caderno de estudos. O aluno verá que uma carta muito famosa na história do Brasil colônia foi a carta de Pero Vaz de Caminha, né, ao rei de Portugal, a primeira carta do país. Ainda terá a oportunidade de analisar diversas leituras, variados textos e diferentes cartas, os motivos pelos quais foram escritas e suas finalidades, respectivamente. No tema 2, carta argumentativa de leitor na mídia impressa. A estrutura dessa carta argumentativa, as suas características, né? Os elementos que a compõem. Neste tema você vai se deparar com a carta familiar, a carta íntima, a carta de amor, carta de propaganda, a carta aberta de solicitação, a de reclamação, a carta ao leitor, a carta do leitor, entre outros, bem como suas características, ok? Conceito de formal e informal, enfim, como a linguagem aparecem nessas cartas. Observe que aqui nessa temática 2 a gente retoma um pouco esse conceito de formal e informal que já foi questionado lá no termo 1 do seu estudo, né, no ensino médio. Analisar suas convenções e escritas. É importante que o aluno observe os elementos que compõem essas cartas. Isso é muito importante, né, nesses estudos, porque são questões, inclusive, que podem cair em avaliações dentro dos seus estudos. Unidade 2. Um leitor que pensa e que diz o que pensa sobre o que leu. A gente já vai tendo uma ideia, né, de que esse estudo ele começa a se aprofundar e exigir um pouquinho mais do aluno, tá? Elaborando uma carta argumentativa. Nesta unidade você terá a oportunidade de elaborar uma carta argumentativa. Retome as características já estudadas desse gênero, veja o que orienta a produção de uma carta como essa e mãos à obra. Aqui também será abordado o conceito de coesão, que é muito importante na elaboração de qualquer texto, principalmente numa carta, para que se entenda o que foi dito, para que haja harmonia entre as partes, quem escreveu e o leitor, para que haja, né, essa interação, essa harmonia entre o que está sendo lido e a pessoa que lê, para que haja esse entendimento.
Aí dentro desse contexto, nós temos a pessoa que escreveu, ela tem que escrever se colocando no lugar da pessoa que vai ler. Compreende isso? E então a pessoa que escreveu, o conteúdo da escrita e a pessoa que está recebendo essa carta para a leitura. Ok? Tema 1. O que caracteriza uma carta argumentativa de leitor? Quais são as suas características? Nessa temática, o aluno irá retomar o que aprendeu sobre as cartas argumentativas de leitor e analisar suas características, ampliando um pouco mais os estudos relativos a esses aspectos, além de ser orientado sobre como redigir e revisar uma carta argumentativa de leitor, além de identificar a diferença entre uma carta argumentativa de leitor e outras cartas. Analisar também, você não pode deixar de analisar e fazer as leituras de algumas cartas no material de estudo para aprimorar seus conhecimentos sobre o tema e se aprofundar cada vez mais neste estudo. Faça as leituras e não deixe de responder aos exercícios. Sempre confira suas respostas. Lá no final da temática, no final das atividades, você tem a hora da checagem. Já conhece o material de estudo, sabe disso. Tem a hora da checagem. Então, não deixe de conferir lá se as suas respostas foram boas, se você respondeu pelo menos aproximado ali, né? Mesmo que talvez com suas palavras, mas se elas chegaram aproximadas ali ao que se pede, né, no conteúdo. Tema 2. Editar é preciso. Como você imagina que as cartas endereçadas às redações dos jornais são publicadas? Elas são publicadas na íntegra? Ou seja, da maneira que o redator recebeu, o leitor, ele vai publicar a carta? Você imagina que seja assim? Não, né? Não. A redação, tem o pessoal que vai fazer a leitura daquelas cartas e tirar do texto apenas o necessário, o objetivo para atingir esta necessidade, para atender esta necessidade da pessoa que escreveu e também para que o público que recebe também tenha ali um material enxuto, objetivo e que seja de fácil compreensão. Então, a redação é necessária, né? Redigir é preciso. Nesta unidade, o aluno irá observar como os jornais selecionam e editam as cartas antes de publicá-las nos jornais. Dessa forma, é fundamental que você considere os critérios que o veículo possui para a publicação quando for elaborada a sua carta. Quanto mais ela for ajustada a esses critérios, menos cortes terá. Dessa forma, mais será mantida a integridade daquilo que você escreveu. Ou seja, quando você escreve um texto dessa natureza, né, seja solicitando um serviço, seja buscando uma informação, você tem que ser o mais objetivo possível para que sua carta seja escolhida e para que o redator ele tenha interesse em publicar o teu material. Então, isso é muito importante de se observar nessa temática. Tema 3. A elaboração de uma carta argumentativa de leitor. Como elaborar uma carta argumentativa de leitor? Nessa temática, você deve observar as orientações de como elaborar uma carta argumentativa e elaborar a sua própria carta, observando as diretrizes e a estrutura que se deve seguir, né? A forma, o corpo de sua carta, ok? Atendendo ali todas as normas, todas as diretrizes, conforme as orientações que estarão lá no seu caderno de estudos. Unidade 3. Para bem escrever, a coerência e a coesão dos textos. Agora a gente retoma a coesão outra vez, página 69. Nesta unidade, o aluno vai observar o cuidado que se deve ter ao estabelecer as relações entre as ideias de um texto e também retomará a análise sobre a coesão já vista na unidade 2. Além disso, conhecerá outro conceito, o de coerência de um texto. Os articuladores textuais, que são as conjunções, né? Que faz com que um texto seja um todo coeso e coerente, ok? Então observe que
A coesão de um texto, ela diz respeito aos elementos, às partículas menores, né? Dentro dos textos, entre termos, né? As preposições, as conjunções, ok? Que ligam termo a termo. Quando a gente fala de coerência, a gente já fala do macro, né? Da frase inteira, das orações, dos períodos, né? Cada período ligando-se ao outro período de forma coerente, ou seja, dando sentido ao texto, para que a pessoa que vai ler o seu material, ele compreenda o que você quer dizer. Então, tem que haver um encadeamento de ideias para a compreensão do texto. Isso a gente diz a respeito da coerência de um texto. Nessa temática será abordado que um texto precisa, quais elementos constitutivos para que o mesmo cumpra a sua finalidade comunicativa. O que é a coerência, então? O que determina no texto a coerência? Não deixe de fazer todas as leituras para que aprenda a identificar os elementos responsáveis pela coesão e a coerência no texto. Outra abordagem importante aqui é a questão do contexto que pode interferir na coerência ou não de um texto, ok? Tema 2. E a coesão? O que é? O texto é composto de diferentes trechos que se articulam por meio de recursos diversos, como os vários tipos de palavras e a pontuação. Observe que até a pontuação ela interfere na coerência, na coesão de um texto, né? Ela vai dizer se um texto está coeso ou não, até na pontuação, na questão da pontuação. Esses recursos buscam estabelecer entre um trecho e outro as relações que permitem que o leitor compreenda o que está sendo dito. A coesão é exatamente o resultado desse processo, a ligação harmoniosa entre os trechos do texto, procurando dar-lhe sentido. É isso que você estudará agora nessa temática 2 da unidade 3. Unidade 4. A poesia, a canção popular e o poema. Observe que a gente começa a entrar, se aprofundar um pouco mais dentro do universo literário, ok? Nesta unidade vamos estudar a canção popular brasileira. Características, analisando os seguintes aspectos: os diferentes temas e finalidades das canções, a presença da poesia nas composições, o modo de produção das letras quanto às melodias, o tipo de relação existente entre letras de canção e poemas, analisar a relação existente entre os recursos usados pelo produtor e a melodia da canção, lembrando que cada elemento tem um propósito. A linguagem não é solta, não é vazia. Há um propósito comunicativo dentro dessa linguagem poética, ok? Então, nada é por acaso, as figuras de linguagem, as figuras de aliteração, figuras de estilo, né? Os estilos que se usam, tudo tem um propósito definido dentro da canção, dentro da poesia. Tema 1. A canção popular, suas asas e raízes. Onde ela nasceu, como ela nasceu, a partir de que? Você vai prestar atenção nessa temática, porque nós vamos abordar estas origens, estas raízes, ok? Nesta temática será abordadas as raízes e asas da canção popular, como e onde ela surgiu, estão veiculadas e como elas estão inseridas na vida e no cotidiano das pessoas. Seu propósito comunicativo e os objetivos diversos, desde acalentar um bebê recém-nascido a acalmar um coração sofrido. Parafraseando aí, olha só que interessante, né? Seu propósito comunicativo e os objetivos diversos, desde acalentar um bebê recém-nascido, ao acalentar ou a acalmar um coração sofrido. Instigar a rebeldia ou simplesmente levar o ouvinte ao mundo que lhe convém, porque a poesia tem poder para tudo, mas também fazer com que quem a faz e quem a ouve
venha expurgar seus anseios mais diversos. Pode-se dizer que as canções revelam diferentes maneiras de perceber e interpretar o mundo. Cada pessoa, ao entrar em contato com elas, vai elaborando sua própria visão desse mundo e constituindo sua própria maneira de compreendê-la, de compreendê-lo e interpretá-lo. A canção nada mais é que a palavra cantada, uma natureza encantada. E se você parar um pouco para prestar atenção no seu dia a dia, nós vivemos cercados, pelo universo poético no nosso dia a dia. Pare só um minuto para prestar atenção um pouco ao seu redor e você vai descobrir essa maravilha, ok? Tema 2. O parto de uma canção. Como nasce uma canção? Quem nasce primeiro, a melodia ou a letra? Será que elas podem nascer juntas? Como acontece a criação desse tipo de obra? Nessa temática, esse será o seu norte, descobrir como nasce a canção. Certamente ela nasce no coração apaixonado, amargurado, revoltado, mas, aprofundando seus conhecimentos, vai perceber que ela nasce de diferentes modos. Há, por exemplo, os poemas que virou canção. As leituras são muito importantes para sua compreensão. Não seria exagero dizer um poema, uma melodia, uma canção. Aliás, não seria exagero dizer um poema, uma canção, uma melodia, uma canção parida. Você verá alguns poemas que se tornaram canções. Alguns retratam situações da vida social e outras denunciam a opressão. Não deixe de ler A Rosa de Hiroshima, ok? De Vinícius de Moraes. Acorda Amor, de Leonel Paiva e Julinho de Adelaide. Alô, Alô Marciano, de Rita Lee, entre outros. Essas são leituras obrigatórias. Você precisa fazer a leitura e fazer a sua possível interpretação de texto. Então, preste atenção nessas que eu acabei de citar, porque elas são importantes para os seus estudos. Tema 3. As múltiplas vozes das canções. Nessa temática será abordada as múltiplas vozes que aparecem na canção. Recursos linguísticos, a metáfora e outras figuras de linguagem. A aliteração são recursos extremamente importantes na análise da canção, da poesia, do poema, etc. Eles têm algo a dizer, há uma mensagem implícita, escondida nas entrelinhas, e você precisa perceber a ideia implícita nesses recursos. Esses recursos utilizados dentro da poesia, dentro da canção, dentro da música, não estão lá por acaso. Eles têm algo a dizer. Há uma expressão da alma do artista, do poeta. Há uma expressão lá dentro de sua alma e ele quer transmitir através desses recursos. Então, são análises que precisam ser feitas, ok? Então, preste atenção nisso quando se deparar com essa temática. Unidade 5. Resumir para estudar. Página 120. Nesta unidade você estudará como elaborar um bom resumo acadêmico. O que é, para quê e como resumir um texto. Nessa tarefa serão apontados os procedimentos e métodos que o aluno deve utilizar para fazer um bom resumo, bem como saber selecionar as partes mais importantes que determinam a ideia central. Tema 1. O que é, para que e como resumir um texto? Página 120. O que significa resumir um texto? Sumarizar informações faz parte do cotidiano das pessoas? Em que situações de comunicação? Sintetizar informações é uma atividade importante na vida acadêmica escolar? Para quê? De que modo deve-se organizar o resumo de um texto? Como proceder para que o resumo fique bem elaborado? Respeitando as ideias contidas no texto? Será que é isso? O aluno irá ler alguns textos para tentar resumir, retirando do texto a ideia central. Qual denúncia ou crítica o texto faz, dependendo do assunto abordado. Nessa temática vale a leitura e a releitura. Então leia e releia os textos para que você compreenda o que leu e possa passar informações de forma sintetizada, resumida, ok? Faça os exercícios de análise e bons resumos.
Tema 2. A elaboração independente de um resumo acadêmico, página 136. Neste tema, você vai elaborar um resumo acadêmico de um artigo que ele será apresentado considerando todos os procedimentos estudados nos diferentes momentos do tema 1. A intenção do trabalho é, portanto, possibilitar o exercício dos procedimentos e das estratégias necessárias à elaboração de um resumo acadêmico de um texto lido. Faça as leituras obrigatórias, que são os textos objeto de estudo, responda os exercícios propostos e bom trabalho. Lembrando que uma atividade como esta, ela vai te preparando para a sua redação final. Lá no termo 3 do ensino médio, você sabe que você vai fazer uma redação final que faz parte da sua avaliação. Além da sua avaliação final, você tem também uma redação que vale de 0 a 10. Então, foca bem nesta unidade temática, porque ela vai ser importante para você já ir te ajudando aí a construir o seu texto, construir as ideias. Então, não deixe de praticar e de fazer esses exercícios, ok? Nessa temática, nesta unidade, é só isso. Nesse caderno de estudo está aí brevemente resumido com o que você vai se deparar dentro dos estudos. Se você prestar atenção, você já terá um norte aí bem definido e não terá dificuldades de compreensão de todo o conteúdo elaborado, ok? Aquilo que você tiver dúvida, anote essas dúvidas, leve para a sala de aula, para o professor, ou faça suas pesquisas, né? Enquanto está em casa estudando, aproveite e faça suas pesquisas, faça uso da internet, do Google, do que você achar melhor, dos dicionários, mas não deixe de se aprofundar nos seus estudos. Até a próxima e bons estudos!